Boa noite, irmãos. Nós celebramos esse culto para honrar e glorificar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se fez Filho para nos redimir do pecado, e também é o Espírito Santo que está conosco e que aplica a mensagem de salvação, aplica a correção e aplica também o desenvolvimento da santificação. Nós nos reunimos nesse dia, em nossos lares, alguns de forma virtual, agradecendo a Deus pelo Dia dos Pais, né? Aqueles que têm seus pais vivos, aqueles cujos pais já foram para a glória, né? Nós agradecemos a Deus por isso, né? E às vezes até ficamos com a voz bem embargada, né? Ficamos ali meio emocionados, né? Mas agradecemos, e ainda bem que temos por que agradecer pela vida de todos eles. No culto dessa noite nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus por ter Ele a figura do Pai perfeito. Nós separamos aqui na liturgia alguns hinos que nós vamos no desenvolvimento da liturgia engrandecer a Deus cantando e também agradecendo por essas particularidades de Deus como Pai. Nós sempre adoramos a Deus Criador, sempre adoramos a Deus Redentor, né? O nosso Deus Consolador, mas hoje vamos adorá-lo como Pai, o Pai perfeito, o Pai bendito. Então, abramos nossos hinários no hino de número 47, hino 47, onde fala que o nosso louvor está aqui, o nosso louvor é presente nos nossos lábios, porque este Pai Celestial não mediu esforços para se dar a nós como Filho, para nos levar para a sua família da fé. Então, o hino 47, eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos louvar. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, o maior de todos os presentes que um pai pode dar ao seu filho, é conhecer o presente que é o Senhor Jesus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. No final desse dia, ó Deus, dia separado para a tua adoração e dia que se convencionou ser chamado Dia dos Pais, quando agradecemos a Ti pelos pais que o Senhor nos deu, ou pelos pais que o Senhor nos fez ser, tanto de filhos naturais quanto de filhos adotados. Queremos engrandecer-te, ó Deus, na pessoa do Teu Filho Jesus,
e reconhecendo neste culto a tua paternidade sobre nós. Queremos, ó Pai bendito, que o Senhor receba os nossos louvores, como na nossa mente, no nosso coração, agradecendo-te por todas as particularidades e ações que o Senhor tem derramado sobre nós como Pai, para que nós, pais, possamos aprender contigo como criar os nossos filhos, como fazer deles, ó Deus, homens e mulheres valorosos para o teu reino. E aqueles que ainda não têm filhos, que possam desde já, ó Deus, aplicarem-se no conhecimento da tua paternidade, para quando chegar o momento de carregar seus filhos no colo, naturais ou não, tenham também, Senhor, a certeza de que o Senhor completará tudo aquilo que já aprenderam em relação ao teu relacionamento conosco como Pai. Agradecemos, ó Deus bendito, pelos pais que o Senhor nos deu aqui na terra, homens que nos ensinaram a buscar a tua presença, que nos trouxeram para a igreja muitas vezes segurando no colo, outras vezes segurando pelas mãos e muitas vezes nos puxando pelas orelhas para nos trazer e nos ensinar o caminho correto. Nós agradecemos, ó Deus bendito, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, neste culto, reconhecendo a tua paternidade, engrandecê-lo por tudo aquilo que o Senhor é. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queiram sentar-se. Pai, nós vemos hoje em dia muitos pais que são infiéis, não apenas às esposas, mas infiéis também a seus filhos, que abandonam, ou que mesmo morando na mesma casa, não tratam, não têm um relacionamento, não ensinam os seus filhos a coisa certa, o caminho certo. São pais infiéis, que às vezes devotam mais amor para com os de fora do que para com os de dentro. Isso é um fato triste, porque Deus nos mostrou que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo quando nós nos desviamos, Ele permanece ao nosso lado. A fidelidade de Deus nos leva a entender pelo menos uma parte do seu grandioso amor por nós. Mesmo quando caminhamos por lugares terríveis e lugares fora do caminho que Ele nos ensinou, Deus não está ausente, Ele está ali conosco, queiramos ou não, e com a finalidade de nos proteger do mal e de nos trazer de volta para o caminho certo. A repreensão do Senhor é um ato de sua fidelidade a nós. E mesmo assentados, irmãos, nós vamos louvar a Deus por ser Ele o Pai fiel, o Pai verdadeiro, o Pai que nós homens e também as mulheres devemos aprender. Mesmo quando os nossos filhos escorregam na vida e são infiéis ao amor da família, que o nosso amor permaneça assim, permaneça firme, como o pai do filho pródigo, que esperou a volta do filho porque confiava naquilo que ele ensinou. E o filho realmente voltou. Então, mesmo assentados, nós entoaremos o belo hino 32, agradecendo ao Pai Celestial por sua fidelidade a todos nós. Eu em pé aqui atrapalho a projeção dos irmãos que estão sentados? Não? Violina? Não? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás e segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Vamos orar, irmãos, silenciosamente nesse momento, de duas formas. A primeira delas, agradecendo a fidelidade de Deus. Porque nós somos fracos, somos infiéis muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por ações e também por omissões. Mas Ele continua fiel. Na primeira parte da nossa oração, vamos agradecer a fidelidade paterna desse nosso Deus. E depois eu peço aos irmãos que orem pelos pais, pelos homens, para que eles consigam imitar a Deus nesta fidelidade ao amor que sente por seus filhos. Porque nós, homens, sofremos pressões de todos os lados, mas que contamos com as orações da igreja para mantermos a fidelidade do nosso amor para com os nossos filhos. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, quem sentir o desejo, um homem ou uma mulher, eu peço que ore agradecendo a fidelidade paterna de Deus e interceda por nós, homens, para que sejamos fiéis com os nossos filhos e aqueles que ainda terão filhos no futuro, que desde já sintam este amor de Deus para ensinar aos seus filhos. Oremos silenciosamente.
graças, Senhor Deus, pelo teu amor por nós, por podermos chamá-lo de Pai. Damos graças porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que olha com amor, com ternura para nós, é um Deus que nos perdoa. Nós damos graças, ó Pai, e glórias ao teu nome pelo que o Senhor é, por esse Pai que sabe o que é melhor para nós, por esse Pai que supre as nossas necessidades, por ser esse Pai que nos corrige, porque nos ama. Damos graças por isso e rogamos que o Senhor abençoe a cada pai, a cada homem da nossa igreja, que possam, olhando para o Senhor, encontrar sabedoria para guiar seus filhos no caminho correto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O segundo hino do nosso louvor a Deus como o nosso Pai mostra o sacrifício imenso desse Pai. João teve o privilégio de receber de Deus não apenas o chamado para ser apóstolo, mas também receber diretamente desse Pai Celestial 5 cartas. Inspiração para 5 cartas aos filhos aqui da terra. O que nós chamamos de Evangelho, as 3 cartas menores e também o Apocalipse. Lembrando que nós chamamos de livros por causa do tamanho, mas na realidade todos os livros da Bíblia são cartas. São mensagens escritas para determinadas nações ou determinadas pessoas, mas nasceram como cartas. E João teve esse privilégio de escrever que o Pai se fez filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois, lá no finalzinho do primeiro capítulo, ali no final do primeiro bloco do primeiro capítulo do Evangelho, ele fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Pai se fez carne e habitou entre nós. Vemos o Senhor Jesus, na noite que foi traído, fazendo a seguinte oração: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, na submissão da pessoa do Filho da Trindade, ora a pessoa do Pai, embora sendo o próprio Pai. Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus só. Mas aqui na submissão da sua missão, obediente à sua missão, ele ora, nos ensinando a orar, dizendo assim: eu quero que todos eles se sintam como um só, como o Senhor é em mim, que eles também estejam em nós. E para que isso acontecesse, Jesus faz essa oração instantes antes de ser traído, instantes antes de ser mal julgado, ou seja, julgado de forma completamente errada, e de ir para a cruz. E lá na cruz ele usa a palavra Pai 2 vezes, na primeira e na última frase. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas quem estava na cruz era o próprio Deus, o próprio Pai, na figura do Filho morrendo por nós ofensores. E a última frase, depois de dizer está consumado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um Pai que abre mão de toda a sua grandeza para se fazer homem por nós. O Pai que desce do seu pedestal, que sai da sua cadeira, atrás da sua mesa, para poder ajoelhar junto com o Filho e brincar com o Filho, e ensinar o Filho o caminho certo. O Pai que muitas vezes, para ensinar o Filho, no futuro ele se faz filho do próprio Filho.
se faz servo do próprio filho. Está aí uma boa brincadeira entre pais e filhos, né? Colocar os nossos filhos um dia para ser pai. Tá certo que nós vamos apanhar bastante, mas nossos filhos, por que não? É educação. E o Senhor Jesus, além de morrer por nós na cruz, Ele veio na submissão de filho para mostrar o tamanho do amor desse Pai. O hino que eu peço que cantemos é um hino que cantamos muito esta semana aqui na igreja, que é o hino de número 50. É bem provável que alguns irmãos não se lembrem dele, mas o hino 50 fala assim: cantarei a Cristo e seu excelso amor, por nós baixou à terra o grande Salvador. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas da justiça liberta o pecador. Em pé, vamos entoar este belo hino, quem sabe a partir da segunda ou terceira estrofe, os irmãos poderão soltar mais a voz e conhecer o hino. Cantarei a Cristo e seu excelso amor, por nós baixou a terra o grande Salvador. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas da justiça liberta o pecador. Cantarei a Cristo, por nós morreu na cruz, aos pobres pecadores quem salva é só Jesus. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas da justiça liberta o pecador. Cantarei a Cristo, por nós cumpriu a lei, seu manto de justiça alegre vestirei. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas da justiça liberta o pecador. Cantarei a Cristo, nas nuvens voltará, e na celeste glória os seus receberá. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas da justiça liberta o pecador. Queiram sentar-se, irmãos. Vamos agradecer a Deus que, para se mostrar tão poderoso, se fez obediente a Ele mesmo, se fez obediente à própria determinação dele. Ele se fez filho dele mesmo, para mostrar o tamanho do amor desse Pai. Vamos agradecer a esta atitude de Deus em se fazer menor, em se fazer filho, para nos mostrar o tamanho do amor dele, como Deus completo, Pai, Filho e Espírito Santo, como Pai Celestial. E também interceder junto a Deus pelos pais, como nós já fizemos, né, pela vida espiritual dos pais, mas pedir a Deus que dê a nós homens sabedoria, criatividade, para ensinarmos os nossos filhos, para estarmos com eles a todo instante, mostrando o tamanho do amor do Pai Celestial. Oremos silenciosamente por esses dois motivos e depois, novamente, de maneira voluntária, quem sentir o desejo de orar, eu peço que ore, agradecendo a Deus por se fazer filho e nos ensinar a
ter criatividade espiritual para criar os nossos filhos. Qual será o segundo motivo que levou Deus a aumentar uma viagem que a princípio seria de 1 mês de caminhada para 40 anos? Apenas 1 mês seria necessário para aquela multidão sair do Egito e ir andando até chegar à Terra Prometida. O caminho é curto, são menos de 120 quilômetros. O primeiro motivo nós sabemos que foi a desobediência. Foi responder contra Deus. A princípio, fazendo o bezerro de ouro, depois tentando a Deus por 10 vezes em 1 ano, tentando a paciência de Deus com relação à comida. E por fim, depois que os homens espiaram a terra prometida, e 10 ficaram com medo, e 2 falaram, não, ele é forte, ele vai nos levar lá, e mesmo assim quiseram apedrejar esses 2. Nós sabemos que esse motivo da desobediência foi o primeiro motivo. Mas Deus não desamparou em momento algum o seu povo nessa jornada, nessa peregrinação. Mostrou como Pai que Ele era o provedor. Todo dia de manhã tinha maná. Todo dia Ele dava esse maná. E não guarde para o dia seguinte, porque ele vai estragar, porque eu vou dar uma coisa nova. Nos faz lembrar da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Vemos a coluna de nuvens cobrindo aquela multidão de pessoas. 600 mil homens a pé saíram do Egito, e os homens só eram contados acima dos 20 anos casados. Já fizemos uma conta aqui, meio que por cima. Casados são 1.200.000 pessoas, mais os seus filhos, quem sabe 4 milhões de pessoas ou mais saíram do Egito. E ele providenciava de noite e de dia uma nuvem tão grande para que o sol não matasse seus filhos. Providenciou também a coluna de fogo durante a noite, porque no deserto é muito extremo. Calor de 50 graus durante o dia e 0 grau à noite. Providenciando comida. E no livro de Deuteronômio nós vemos que ele providenciou algo extraordinário que ninguém percebeu. Os pés não incharam e as roupas não se gastaram. Por 40 anos. Não tinha shopping, né? Claro. Mas por 40 anos ele se preocupou com aquilo que o povo não prestou atenção. E depois ele nos ensina como homens, como pais. O livro de Deuteronômio faz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração, no lugar onde as emoções nascem, nascendo junto com as emoções ou fazendo parto das emoções. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, todo instante desta peregrinação. Tudo que acontece na vida, Deus está dando a oportunidade de nós pais ensinarmos os nossos filhos. Tudo. Todos os detalhes. O Salmo 90 ensina-nos a contar, dizer como são os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Peregrinando por esta vida, Ele vai nos ensinando momento após momento. Possamos aproveitar isso. Aproveitar a nossa peregrinação junto com os nossos filhos. De bicicleta, pode ser até, né, presbítero Leonardo? De bicicleta ou fazendo flexões, mas usar todos esses detalhes da vida para ensinar os nossos filhos. Para que eles saibam que nós peregrinamos junto com eles. Que nós andamos em todas as jornadas dos nossos filhos. E nós sabemos muito bem que por mais que o homem case e tenha seus filhos, para o seu pai ele nunca vai deixar de ser um filho pequenininho. Porque o nosso Pai maior, celestial, peregrina conosco. Que Deus nos ensine a peregrinar com os nossos filhos. E aproveitar todos esses momentos, seja no vale, seja no meio da luz, nos montes, seja na escuridão, mostrar que a luz celestial sempre brilha. Sempre brilha. Vamos louvar então com este hino. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Em pé, o hino é mais alegre e requer do nosso fôlego. Vamos entoar esse hino. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Quero sentar-se, irmãos. Vamos mais uma vez
como nós já fizemos, orar silenciosamente, agradecendo a Deus por Ele peregrinar conosco a todo instante. Aqui Ele peregrina conosco. Quando estivermos no céu, nós é que vamos peregrinar com Ele, conhecer as maravilhas que Ele reservou para todos. Mas também vamos rogar a Deus sabedoria, para que possamos, peregrinando nesta vida com os nossos filhos, tenha a idade que eles tiverem, continuar tendo o que ensinar. Ensinar que nas sombras da vida, o brilho dele continua. Nos momentos de vales profundos ou montes altos, ele continua. Ele peregrina junto conosco. Então nós vamos orar assim, agradecendo a peregrinação bendita de Deus na nossa vida e rogando que Ele nos ensine como pais a ensinar nossos filhos em todos os detalhes da vida, que a luz do Senhor nunca se apaga. Oremos silenciosamente e mais uma vez, quem sentir o desejo de orar, eu peço que ore representando toda a igreja. Irmãos, hoje pela manhã nós falamos que íamos contar uma história de trás para frente. E assim fizemos. Nós contamos de manhã o resultado de uma conversa. Da conversa de Davi com Salomão. Vimos que Salomão não foi lá um grande homem, porque ele pediu sabedoria, Deus deu, além da sabedoria, deu riquezas e ele se desviou. Fez casamentos políticos, ou fez tantas bobagens, tanto físicas quanto espirituais, incluindo templos para os deuses de suas esposas, lugares altos, em montanhas, eles faziam um poste alto, chamado de poste ídolo, onde se faziam cultos, e ele então abriu mão de seguir o conselho que o pai lhe deu, que vamos estudar hoje, mas no final dos seus dias, convertido por Deus, ele volta atrás e escreveu Provérbios, e no capítulo 4 ele disse para seus filhos: quando eu era tenro, quando eu era pequeno, meu pai me ensinou assim. E vimos então que vale a pena continuar orando pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos, pelas pessoas que nasceram na igreja, mas acabaram se desviando, porque a semente que é plantada, a suficiência das Escrituras, ela é suficientemente poderosa para dar frutos, seja o tempo que for. E vemos que Isaías falou sobre isso, que a sua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual Deus designou. Vimos também o exemplo do pai do filho pródigo, que deixou o filho sair, não sei com que aperto no coração, mas deixou o filho sair, mesmo o filho
tendo dito que para ele o pai já estava morto, porque ele pediu a herança, com o pai vivo, é a mesma coisa que dizer para mim, você morreu. Por que ele não foi atrás? Por que não insistiu? Por que não prendeu no quarto? Por que não trancou a porta com a chave? Por que não jogou fora a chave? Por quê? Porque ele sabia que o filho ia voltar. Porque ele confiou na educação que deu ao seu filho. E lá no meio do chiqueiro, ele se lembrou primeiro. Primeira coisa que ele se lembra: pequei contra os céus diante de ti. E agora então nós vamos ver o começo da história. Aliás, tem muitos filmes que estão assim, né? Tem os 6 primeiros filmes, 7 primeiros filmes, daí aparece o último, a origem. Daí volta lá como é que o filme nasceu. Então, mais ou menos isso. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 28, os 10 primeiros versículos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, os 10 primeiros versículos. Primeiro livro das Crônicas, 28, os 10 primeiros versículos. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000, os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel e a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Aqui está a melhor de todas as heranças. O Deus do Pai. Conhecer
é muito mais profundo que ler a Bíblia e saber que Ele existe e saber que Ele faz isso, aquilo outro. O verbo conhecer em hebraico é o verbo iadar, que é traduzido lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, por coabitar. Coabitou o homem com sua mulher e nasceu Caim. É o convívio, é a comunhão de todos os momentos, é o conhecimento íntimo e profundo, que lá no Novo Testamento usa uma outra palavra no grego, gnosko, que quer dizer relacionamento conjugal. Ele usa este verbo de relacionamento conjugal para mostrar como deve ser o nosso relacionamento com Deus, diário. Levantar juntos, passar o dia juntos, dormir juntos, ter todos os momentos juntos. Pelas alegrias juntos, nas tristezas juntos, um auxiliando o outro. E se juntarmos um pouco mais do que o verbo coabitar significa tornar os dois uma só carne, aquilo que Jesus pediu lá em João 17, para que eles sejam um, como tu és em mim, nós vamos entender o que Davi quis dizer para Salomão. Ande, se relacione, tenha comunhão, conviva a todo instante com o Deus do teu pai. Ainda bem que ele falou Deus de teu pai. Não falou, faça como foi a vida do teu pai. Porque Davi também não foi um exemplo de marido. Não foi um exemplo de pai. Davi também não foi um exemplo de pessoa, de político. Mas quando ele fala, conhece o Deus do teu pai, ele está mostrando que nesses momentos de fraqueza, os momentos de pecado que Davi teve, nesses momentos profundos de desobediência a Deus, ele recorria ao perdão de Deus. Nós conhecemos o Salmo 51, o Salmo 38, o Salmo 32, tantos salmos que mostram Davi realmente escancarando, abrindo o seu coração, envergonhado do pecado que cometeu e buscando o seu Deus e se declarando totalmente culpado. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas pelo meu pecado. Salmo 38. Mesmo sabendo que ele era fraco, frágil e muitas vezes desobediente, ele pede para Salomão seguir o exemplo espiritual, o arrependimento também. Nós vemos que os salmos mais queridos nossos, os salmos que nós mais lemos, são salmos que falam de relacionamento de uma pessoa frágil com aquele que é mais forte. O Salmo 23. Davi nos coloca como ovelhas indefesas. E que muitas vezes, desobedientes, procuram o vale da sombra da morte. A ovelha não vai no vale da sombra da morte porque ela ficou doente, deu uma pandemia. Mas porque buscou o caminho errado. Tanto que a figura que Davi usa para trazer consolo para a ovelha são os dois instrumentos do pastor. A vara, um bastão de um pouco mais de 70 centímetros, que servia para bater nos lobos, e o cajado, com a sua curva lá em cima, aproximadamente 2 metros de comprimento, para bater na cabeça da ovelha e trazer a ovelha de volta. Então, esse vale da sombra da morte, irmãos, não é apenas enfermidade, mas caminhos errados que nós tomamos. E o que traz consolo para Davi no Salmo 23 é que a proteção e a correção de Deus nos consolam. Foi por isso que Salomão, depois lá na frente, fala que Deus só corrige a quem ama. E o escritor aos Hebreus copia esse texto de Provérbios, que Deus só corrige a quem ama. Davi diz, conhece. Como estamos ensinando os nossos filhos a conhecer o
do nosso Deus. No século passado, no meio de uma grande recessão, foi escrito um livro chamado Teu Deus é Pequeno Demais. Já falei aqui, creio que lá antes da pandemia. Mas nesse livro, Teu Deus é Pequeno Demais, ele mostra 16 tipos de deuses que nós criamos e que acabamos dando esses nomes para o Deus verdadeiro. Então o livro se divide em duas partes, né? Os deuses que nós criamos, imaginamos que Deus é, e na segunda parte, realmente quem Ele é. Então, como nós ensinamos muitas vezes os nossos filhos a respeito de Deus? Ele é um policial onipresente, castrador. Cuidado! Deus está olhando e vai mandar um raio do céu para te corrigir. Um Deus que, bonachão, Ele é todo misericórdia. Pode. Não deve, mas pode. Porque Deus vai ouvir a sua oração. É claro, Ele vai se arrepender. Aliás, você vai mostrar que se arrependeu, Ele vai te perdoar, filho. Ele é rico em misericórdia. Nós estamos ensinando uma parte verdadeira de Deus, mas esquecendo de mostrar a outra parte que não se desassocia. Ele é justo. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Um ilustre ancião, um chato, que nós temos que visitar no mundo. Outra falha, a perfeição absoluta, e é verdade, mas uma perfeição que nos humilha. Deus não faria isso. É isso que você aprende na igreja? Deus está de olho. Frágil Galileu. Assistimos filmes e choramos vendo as cenas de Jesus sofrendo, sendo chicoteado, e Mel Gibson caprichou nessa cena, sendo chicoteado, sendo crucificado, e a gente chora. Acabou o filme, já faz outra coisa completamente diferente. Deus apressado, Ele quer tudo para ontem. Deus que faz acepção de pessoas, Ele só presta atenção naqueles que são bons. Deus da barganha. Prometa dar uma coisa para Ele e pede algo em troca. Um Deus transcendental, longe demais. Longe demais. E aí vai nesta lista imensa os deuses falsos que muitas vezes nós criamos e passamos para os nossos filhos. Mas Ele não é isso. Deus não é isso. Deus não é só misericórdia. Ele é aquele que corrige. Ele é aquele que impõe o seu caminho. Ele é aquele que caminha conosco, tira os espinhos dos pés, mas diz que tudo que nós plantamos nós vamos colher. Nós não podemos esquecer do Deus completo. Então Davi diz para Salomão: conhece, se relacione com o Deus do teu pai. E em segundo lugar, ainda no versículo 9, ele diz assim: serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Coração íntegro não quer dizer coração que nunca errou. Coração íntegro não quer dizer um coração que está longe da possibilidade de errar. Quer dizer que é um coração que quando erra se arrepende. Que quando faz o errado se arrepende. E nós, voltando a Davi, quantas vezes ele escreveu isso nos Salmos? Quantas vezes ele mostra que foi enganado pelo seu próprio coração? Mas serve-o de coração íntegro. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pequeno, que eu sou frágil. O Senhor sabe que eu sou impossibilitado de fazer o que é melhor para Ti. Mas tem misericórdia. Isso é um coração íntegro. E diz o texto também, de alma voluntária. De alma livre. E por ser uma alma livre, ela é uma alma grata.
Serviço voluntário a Deus é um serviço que tem como motivação a gratidão por Deus ser quem Ele é, por Deus trabalhar em nós como Ele trabalha, por Deus ser aquele que cuida a todo instante e cuida inclusive corrigindo, e às vezes corrigindo de uma maneira até meio que pesada. O rei Ezequias que o diga. Lá no seu leito, então ele ora, mostra-se arrependido de muitas coisas, totalmente dependente. Quando ele fala para Salomão essas palavras, conhece o Deus de teu pai, serve-o, trabalhe para ele, entregue-se a ele com o coração totalmente transparente, aberto, mostrando a fragilidade. E faça isso com a alma voluntária. E saiba que Deus esquadrinha, diz o texto ainda, esquadrinha todos os corações. Deus sabe se a sua alma voluntária é da boca para fora, ou se a sua alma voluntária é de dentro para fora. Ele é o único que esquadrinha tudo que existe em nós. Tanto o coração, sentimento, quanto a nossa mente, os nossos pensamentos. Esta é a melhor herança. Esta é a melhor herança. Nós, homens, podemos deixar para os nossos filhos. E para aquelas mães, não podemos esquecer das mães que são pais. Porque elas também fazem o trabalho de pai, porque o pai ou fugiu, ou é alheio, ou não está nem aí pensando nessas coisas. A oração também nossa é para as mulheres que são pais, que assumem a paternidade dos seus filhos, de seus sobrinhos ou de outras crianças. Tem que dar o exemplo. Conhece o Deus de teu pai. Eu creio que nós temos muitas lembranças de nossos pais, aqueles cujos pais já faleceram. Temos muitas lembranças de ensinos falando, ensinos fazendo, e temos lembranças também de nossos pais dos erros que eles cometeram e como eles enfrentavam esses erros que cometeram. Nenhum de nós, homens, jamais será um pai perfeito. Mas nós podemos mostrar para os nossos filhos que Ele é. Que Ele é aquele que nos ensina. Ensinemos para os nossos filhos também na nossa fraqueza, no nosso erro, no nosso pecado. Nós amadurecemos nossos filhos quando compartilhamos com eles as nossas fragilidades. E quando chamamos para que eles orem por nós. É o que hoje eu falei um pouco antes, quando nós nos tornamos filhos dos nossos filhos, que eles tenham essa experiência. Isso dá certo. Essa educação dá certo. É assim que teremos filhos valorosos no futuro. Filhos de verdade. Antes de vir para o culto, um colega de classe do seminário, meu colega, colega do vereador Mir, fomos da mesma turma, ele disse que agradecia a Deus pelo meu pai. O pai dele é vivo ainda, mas ele agradecia pelo meu. Há pouco tempo atrás ele revelou, uns 3 anos atrás, ele revelou por que gostava tanto do meu pai. O mesmo que meu pai gastava comigo no seminário, gastava com ele. O presbitério não pagou o nosso seminário.
chore. Não tem jeito. Um homem que bebia e depois batia em si mesmo de arrependimento. Depois, curado, ele preparava lindas aulas de escola dominical e sermões. Mas lutava diariamente contra a inclinação da carne. O momento mais tocante foi há 32 anos atrás, quando na ordenação ao ministério, o presidente do presbitério não deu a carteira ministerial para mim. Nem o secretário executivo, eles chamaram meu pai. E sempre foi diácono. Não sou filho de pastor. Ele sempre foi diácono. E ali? Apertou a mão e disse: ser fiel até a morte, filho. Meu irmão. Me chamou de filho. Porque na verdade nós somos irmãos. E nos céus, nós não teremos esta afinidade terrena. E foi a primeira vez que ele me chamou de irmão. Vamos orar. Rogar a Deus que possamos mostrar direitinho quem é o nosso Deus, como Ele é. Como esse nosso Deus, mulheres e homens, como esse Deus é importante para nós, inclusive, quem sabe, até mais profundamente quando nós falhamos. Porque é aí que nós vamos depender mais da graça e da misericórdia. E quando nós partirmos, que os nossos filhos se lembrem desta herança. Há mais de 20 anos atrás, nesta mesma igreja, eu ouvi a história de um homem que chegou para uma reunião, todo transtornado. O que foi que aconteceu, irmão? Estou vindo da casa de uns amigos, cujo pai faleceu, muito rico, e na hora da divisão da herança, eu vi um filho com um serrote cortando a mesa na qual o pai trabalhou no escritório da fazenda, brigando por causa de uma mesa centenária naquela época. Que mesquinharia! Nós, quando partirmos, possamos ser abundantes nessa herança, de olhar nos olhos dos nossos filhos e chamá-los de irmãos. Porque eles nasceram de novo pelo sangue do mesmo Jesus. Vamos orar silenciosamente. E depois nós vamos entoar o belo hino. E por fim, após o hino, uma oração voluntária encerrando o culto desta noite. Oremos silenciosamente para Deus nos ensinar a mostrar aos nossos filhos o nosso Deus. Conheça o Deus do teu Pai.
Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo o pé. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Em pé, vamos louvar a Deus com esse belo hino, Bom Pastor, conhece o Deus de teu Pai. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Oremos uma oração voluntária. Deus, nós queremos agradecer pelo dia de hoje. Queremos agradecer pelas lembranças que ocorreram em nossa mente. Queremos agradecer pelas palavras que foram pronunciadas durante este culto, pelo louvor, nas orações e agora na pregação. Ó Pai, que nós sejamos conduzidos, Senhor, de acordo com a tua soberana vontade. Falhamos, pecamos, mas tu tens misericórdia. Ó Deus, obrigado porque tu nos concedeste a ser uma família onde o propósito único que tiveram, Senhor, aquele casal, humildes, pobres, mas puderam passar para a família o que a tua palavra ensinava. Eu agradeço também, agradeço porque este culto foi realizado em nome do Senhor e abençoa todos que estão, Senhor, livres do mal. Dê uma noite de descanso e o dia de amanhã seja um novo dia para a nossa atividade. Santo Jesus, hoje e sempre. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Quem nos sentar-se. Agradecemos a presença de todos que estão aqui,
daqueles que estão em seus lares também, acompanhando o culto desta noite. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.